Fala aí, galera, bem-vindos ao canal Biológico. O assunto de hoje nós vamos abordar cadeia alimentar, um assunto que o Enem gosta e cai aí quase todo ano, certo? Então vamos lá. Aqui está um exemplo de cadeia alimentar. Um exemplo como esse, um exemplo clássico. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa cadeia alimentar aqui. Vamos lá. O primeiro organismo que a gente tem aqui é um organismo fotossintetizante. É um organismo produtor autótrofo, ou seja, ele produz o seu próprio alimento através da energia solar, através do Sol, ele consegue obter a sua energia. Depois vem aqui um herbívoro, certo? Que vai consumir o produtor. As setinhas aqui, como vocês podem ver, às vezes algumas pessoas confundem essas setas aqui. Essa seta aqui, na verdade, representa o fluxo de energia, certo? Então, vamos lá. Aqui está o produtor, aqui está a plantinha. Vem o gafanhoto, se alimenta da planta. Então, isso significa que a energia da planta é passada para o gafanhoto, como você pode ver aqui pela seta. Depois vem o sapo, se alimenta do gafanhoto. A energia do gafanhoto é passada para o sapo. Vem a serpente, se alimenta do sapo. A energia do sapo é passada para a serpente e assim continua até chegar no decompositor, Aqui a águia vai morrer e os decompositores vão fazer o trabalho final. Também pode acontecer com todos aqui. A planta pode morrer, não necessariamente, lógico, não necessariamente tem que passar por isso tudo aqui. Não, a planta pode morrer, aí então já vai ser papel dos decompositores, assim como cada organismo dessa cadeia alimentar, até os decompositores reciclarem os nutrientes para outro produtor e assim continua. É um ciclo, na verdade. Então, vamos lá. Vamos nomear algumas coisas aqui. Então, esse primeiro organismo aqui é o produtor, certo? O segundo organismo é o consumidor primário. O terceiro é o consumidor secundário. O quarto, consumidor terciário. E aqui o consumidor quaternário. E também tem os níveis tróficos. Então, vamos lá. Aqui, esse produtor aqui, o primeiro, está no primeiro nível trófico. Aqui está no segundo nível trófico. Terceiro, quarto, quinto. Então, não vamos confundir consumidor primário com nível trófico, certo? O gafanhoto é um consumidor primário e ele está no segundo nível trófico da cadeia alimentar. Assim como o sapo é o consumidor secundário e está no terceiro nível trófico. A questão também pode pedir qual é o nível do carnívoro, digamos assim, carnívoro primário. Aqui o carnívoro primário é o sapo. Então, o sapo tem 3 nomes diferentes. Ele está no terceiro nível trófico, ele é o consumidor secundário e o carnívoro primário, porque ele é o primeiro a comer um herbívoro, correto? Ok. Vamos conceituar, então, cadeia alimentar. Cadeia alimentar, então, é uma representação gráfica que mostra o fluxo de energia que é passado para cada organismo do ecossistema, correto? Mas no ecossistema mesmo, na natureza, não é assim separadinho, bonitinho, correto? Então, uma representação mais fiel, digamos assim, seria a teia alimentar,
seria aí uma embolação de setas, né? Animal se alimentando de animal. Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui em cima dessa teia alimentar. Nós vamos desmembrar isso aqui, essas setas todas. Então vamos lá. Aqui nós temos 3 produtores, tá vendo? 3 plantas, 3 organismos autótrofos. Aqui nós temos os consumidores primários, tá vendo? Todos esses aqui se alimentam dos produtores. E aqui já começa a desmembrar um pouco. Então, teia alimentar, na verdade, é um conjunto com várias cadeias alimentares, correto? Vamos tirar aqui 2 cadeias alimentares diferentes. Vamos lá, ó. O rato aqui se alimenta da planta e depois vem a ave, vem a águia e se alimenta do rato. Então, nesse caso aqui, a águia é uma consumidora, um organismo consumidor secundário, correto? Aqui. Então, nós tiramos uma cadeia alimentar. Vamos tirar outra cadeia alimentar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O pulgão se alimenta da planta. Aí vem o pássaro, né? Que é um bem-te-vi, se alimenta do pulgão. E vem a coruja, se alimenta do pássaro. Então, vamos lá. Aqui, ó. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E a coruja aqui tem papel de ser consumidor terciário, correto? Falando um pouquinho sobre fluxo de energia, a gente tem que lembrar que a cada nível trófico é perdida uma certa, até uma quantidade bem significativa de energia, certo? Uma porcentagem de energia. Então, o vegetal consegue energia a partir da luz solar e ele aproveita 10% para si mesmo. E 90% ele não aproveita. Então, da energia que ele recebe, 10% ele aproveita. Aí vem o consumidor primário, come esse vegetal e ele aproveita 10% também dessa energia. Então, já vai diminuindo a cada nível trófico, correto? E vem aqui a águia, come o rato, e também ela aproveita só uma parte dessa energia. Então, a cada nível trófico vai caindo a energia. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Novamente com a águia. Vamos lá. Aqui, o produtor, certo? O organismo fotossintetizante. Aí vem o rato, come essa planta aqui. Depois vem a águia e come o rato. Beleza. Aqui ela foi consumidora secundária. Agora vamos pegar um aqui. Vamos lá, um longo aqui, ó. Aqui está o produtor, certo? A planta. Vem o pulgão, come a planta. Vem a joaninha, come o pulgão. Vem o bem-te-vi, come a joaninha. E vem a águia e come o bem-te-vi. Então vamos contar aqui, ó. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e a águia vem aqui a ser a consumidora quaternária. Então, o que vale mais a pena para ela? Comer o bem-te-vi, se alimentar do bem-te-vi ou se alimentar do rato? Bom, seguindo essa lógica do fluxo de energia, vale mais a pena esse caminho mais curto aqui, porque aqui ela vai aproveitar muito mais energia, porque aqui o caminho é bem menor, tá vendo? Do que passar por todos esses aqui. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre bioacumulação, a bioacumulação é ao contrário do que acontece com o fluxo de energia. A energia é passada de organismo por organismo, porém há uma perda a cada nível trófico. A bioacumulação, ao contrário, a cada nível trófico aumenta o nível de toxicidade. Então, esse ecossistema aquático está contaminado com um metal pesado, com mercúrio. Então, esse peixe aqui vai se alimentar dessas plantas aqui já contaminadas e vai haver uma acumulação de substância tóxica no organismo dele. Então, vai vir esse peixe do meio aqui e vai consumir uns 3 desse daqui.
Aí já vai aumentar a quantidade de metal pesado para esse peixe do meio aqui. Aí imagina que esse peixe maior aqui se alimente de 5 desse aqui. Olha a acumulação que teve. De peixe para peixe. Esse daqui, como vocês podem ver, vai ficar com muito mais metal pesado no seu organismo. Então vem um homem, pesca esse peixe aqui e consome uma quantidade grande de metal pesado. Então, bioacumulação é o acúmulo de uma substância química nos organismos da cadeia alimentar. Vamos então agora trabalhar aqui num exercíciozinho. Vamos lá. A teia alimentar mostrada abaixo apresenta as relações entre os diversos tipos de organismos. Sobre isso é incorreto afirmar. Então aqui mostrou uma teia alimentar, correto? Então ele quer o incorreto. É incorreto afirmar que, opção A, existe apenas um representante dos organismos produtores. Vamos lá, existe apenas um? O capim, correto, existe apenas um. B, apenas 2 organismos representados na teia podem ser considerados como consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. O homem, certo? O homem pode ser secundário, porque aqui, ó, a vaca se alimentou do capim, o homem se alimentou da vaca, ele acaba sendo secundário. E ele pode ser terciário também, ó. Aqui, o gafanhoto se alimentou do capim, a galinha do gafanhoto e o homem da galinha. Então, primário, secundário, terciário, primário e secundário, o homem. E o gavião também pode. Gente, olhando aqui, ó, gafanhoto se alimenta do capim, galinha se alimentando do gafanhoto e o gavião da galinha. Primário, secundário, terciário. E o gavião pode se alimentar diretamente do gafanhoto. Primário, secundário. Então, o homem e o gavião são consumidores secundários e terciários ao mesmo tempo nessa teia alimentar aqui. Então, está correto. C. Fungos e bactérias representam os decompositores. Correto. Fungo e bactéria, nesse caso aqui, está representando os decompositores. Na teia, os consumidores primários estão representados por 2 organismos. Vamos lá. Aqui, a vaca está sendo consumidora primária e o gafanhoto está sendo consumidor primário. Mas nenhum outro aqui nessa teia está sendo consumidor primário. Então, está certo, 2. E a última aqui, existe apenas um consumidor estritamente secundário. Essa daqui é incorreta, porque no caso aqui, a galinha é a consumidora secundária, certo? E a cobra também está sendo aqui a consumidora secundária, correto? Então, essa daqui está incorreta, porque tem 2 consumidores secundários aqui, a galinha e a cobra. Passando para o próximo exercício. Algumas populações de humanos têm sua dieta baseada em carne de peixe. Para as populações que vivem à beira de rios poluídos por mercúrio, por exemplo, é mais prejudicial comer peixes carnívoros do que peixes herbívoros. Por quê? Os peixes carnívoros se alimentam de qualquer tipo de organismo, aumentando a chance de contaminação por substâncias tóxicas além do mercúrio. Essa daqui está errada, porque os carnívoros não se alimentam das plantas. Letra B. Os peixes herbívoros não ficam expostos ao mercúrio por muito tempo, diminuindo as chances de contaminar os humanos. Essa daqui é incorreta, porque os peixes vivem na água, então não tem muita escolha para eles. Os peixes carnívoros ficam expostos também ao mercúrio presente no ar. Não, isso daqui não. O peixe vive no ecossistema aquático, então não influencia muito. Letra D. Os peixes carnívoros acumulam mercúrio em seu organismo quando se alimentam de outros organismos, inclusive os peixes herbívoros. Correta é letra D. Foi o que a gente abordou ali no caso da bioacumulação. Como os herbívoros comem os produtores que estão contaminados, vem o carnívoro, come os herbívoros que estão contaminados, e isso aumenta
essa contaminação. E letra E aqui, vamos ver por que ela está errada. Os peixes herbívoros não acumulam mercúrio em seus tecidos. Totalmente incorreto. Os peixes herbívoros acumulam sim. Então por hoje é só. Espero ter ajudado aí. Não esqueça de dar um gostei no vídeo e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima.